Vamos sintetizar toda essa leitura de hoje apenas no último versículo do Evangelho. Porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória do seu Pai, com os seus anjos, e ele retribuirá a cada um segundo a sua conduta. É segundo a nossa conduta, segundo o nosso testemunho, que nós colheremos os frutos. Que Deus vai retribuir a cada um de nós por aquilo que nós fazemos. Por isso que a palavra de Deus hoje é um convite à conversão. É um convite à mudança de vida, é um convite a mudarmos tantas coisas, o modo de pensar, o modo de julgar, o modo de agir. Esse é o convite da palavra de Deus hoje para cada um de nós. Tanto que na primeira leitura o profeta diz assim: seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tivestes mais poder. Ou seja, em outras palavras, o profeta está dizendo: tu fostes mais forte, Senhor, porque muitas das vezes nós criamos resistência àquilo que Deus quer de cada um de nós. Nós criamos resistência ao chamado de Deus para a vida de cada um de nós, e chega o momento que o profeta fala: seduziste-me, Senhor, deixei-me seduzir. Ou seja, não tem mais como eu travar uma batalha, não tem mais como eu impedir que a sua vontade aconteça na minha vida. E assim o profeta vai dizendo: seduziste-me porque eu quero fazer não mais a minha vontade, mas a sua vontade. Da mesma forma, o salmista vai nos dizer hoje da sede de Deus, que o nosso coração tenha sede de Deus, que o nosso coração tenha vontade de viver aquilo que Deus quer para cada um de nós. Por isso que o Evangelho sintetiza tudo isso, ao dizer que é pela nossa conduta, é por aquilo que nós vivemos, por aquilo que nós pensamos, em ser agradável a Deus. A nossa vida precisa ser agradável a Deus. Nós precisamos fazer com que a nossa vida, o olhar de Deus sobre ela seja um olhar agradável. Mas para isso eu preciso ser seduzido pela palavra, seduzido pelo amor, seduzido por quem Deus é na minha vida, na nossa vida. Nós precisamos ter um coração que seja seduzido por Ele. Porque o mundo é sedutor. Aquilo que o mundo nos apresenta é sedutor. Aquilo que o mundo nos apresenta é encantador, nos chama atenção, é atraente. Existem duas seduções: a que o mundo nos propõe e a sedução de Deus. Só que a sedução de Deus é para nos colocar no caminho certo. Ora essa sedução vai nos agradar, e ora essa sedução ora talvez não nos agrade. Por que talvez a sedução de Deus, ora talvez não nos agrade? Porque talvez deixar que o nosso coração seja seduzido pela palavra é deixar e permitir que sejamos moldados conforme a vontade de Deus. Ter um coração seduzido é permitir que o Senhor também faça suas podas em cada um de nós, que encontremos limite nas nossas atitudes, nas nossas condutas. Isso é ter um coração seduzido. Isso é ter um coração que tenha vontade de deixar acontecer, de fazer acontecer todas as coisas segundo a vontade de Deus. Mas se tivermos um coração frio, um coração distante de Deus, um coração que quer de Deus aquilo que lhe interessa, o mundo vai te seduzir, a imoralidade vai te seduzir, as coisas profanas vão te seduzir, aquilo que destrói toda a paz interior vai te seduzir. Por quê? Porque a sedução do mundo somente nos agrada. A sedução do mundo somente é para aquilo que é melhor, aquilo que interessa as nossas vontades, e não a vontade de Deus. A sedução do mundo não é para criar resistência em nós. A sedução do mundo não é para criar alguma poda, algum limite em nós, não. É para ser agradável, ou seja, tudo pode, tudo em nome da liberdade, tudo em nome da felicidade, tudo para que você seja feliz. Isso, seja feliz aqui e depois perde o céu. Seja feliz aqui e depois vai viver o que? Na eternidade, no inferno? É isso que o nosso coração quer? Não, não é isso que a nossa alma deseja. Nós devemos ter um coração que seja seduzido pelo Senhor, assim como o profeta fala: deixei-me seduzir, Senhor,
Tu fostes mais forte do que eu. Eu sempre falo com Deus, né? Peço a Ele, Senhor, que eu sempre perca para você. Eu quero perder todas para Deus. Porque às vezes a gente entra nesse conflito, nessa batalha com Deus, resiste a alguma coisa de Deus. Eu peço a Deus, Senhor, eu quero perder todas. Todas eu quero perder para Ele, porque se eu perder para Ele, significa que Ele está me ganhando. E é assim que o nosso coração vai sendo seduzido. Assim como também na segunda leitura, São Paulo vai falar aos romanos, nos convidando a sermos uma oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que esse é o verdadeiro culto, ou seja, essa é a verdadeira oferta para Deus. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar, de julgar, para distinguir o que é vontade de Deus, o que é bom e o que lhe agrada. Então é preciso que o nosso modo de pensar, de julgar, maneira de viver, seja agradável a Deus. Por isso que é importante nós fazermos uma reflexão pessoal. Uma reflexão pessoal. Até mesmo na nossa vida de entrega, como a palavra fala, que a nossa vida deve ser uma vida de oferta, de culto a Deus. Eu vou falar com vocês um fato que aconteceu. Quando as meninas estavam organizando esse encontro, eu liguei para a equipe de uma pregadora e passei a data fazendo o convite para ver se a pregadora poderia vir. E a resposta que eu tive é que ela não anda mais de 300 quilômetros de carro. Eu fiz. E eu depois disse para mim, louvado a Deus que ela não vem. Louvado a Deus porque ela não vem, porque ela não entendeu o que é uma missão. Eu dizia, aí depois eu comecei a me questionar, gente, será que eu estou errado? Porque ou a gente se entrega, ou a gente quer servir. Eu não pode andar mais de 300 carros. E eu tinha ido, né, tinham me convidado para ir numa ilha, e eu tive que pegar um barco a motor, entrar num barco a motor, né, com uma pessoa que foi me levar, rio acima, só com a Bíblia debaixo do braço. E eu falei assim, meu Deus, o nosso coração precisa ser seduzido. Eu não posso me ofertar dentro dessa oferta aconteça somente as minhas vontades, aconteça somente aquilo que eu quero, aquilo que eu penso. Eu preciso ter um coração que sinta saudade de Deus. Eu preciso ter um coração que tenha vontade de Deus. Eu preciso ter um coração que tenha desejo de Deus. Porque se o meu coração tiver esse desejo de Deus, não é o rio que vai me impedir, não são 300 quilômetros que vão me impedir, não é nada que vai me impedir, porque a vontade de Deus, ela precisa acontecer, ela precisa deixar com que as coisas aconteçam na vida de cada um de nós. Por isso que o nosso coração hoje é um coração distante ou é um coração próximo? É um coração que deseja estar diante do Senhor em adoração? É um coração que deseja rezar? É um coração que deseja estar aqui? Ou é um coração que se alimenta somente das coisas do mundo? Das intrigas, das fofocas, dos desentendimentos, das vaidades? Porque se o nosso coração não tiver desejo de Deus, não tiver vontade de Deus, se o nosso coração não for atraído por Deus, não for seduzido por Deus, um determinado momento, nada disso vai fazer sentido para cada um de nós. E é isso que a gente tem visto, é isso que a gente tem percebido. Pessoas e famílias que têm perdido o sentido da vida, têm perdido o sentido de tantas coisas. Por quê? Porque o coração foi conquistado, o coração foi seduzido por aquilo que não é divino, mas por aquilo que é humano. E quando é por aquilo que é humano, por aquilo que é mundano, nada satisfaz. A palavra de Deus hoje fala que me adianta ganhar o mundo inteiro se perder a própria vida. Que me adianta conquistar tantas coisas se eu perder o mundo, se eu perder a minha vida. A gente está vivendo num tempo que nós precisamos ter uma vida de oferta a Deus, entregar a nossa vida para Deus, deixar que Deus nos conduza, deixar que Deus nos leve, deixar que Deus faça tantas coisas. Ontem eu estava em Aparecida, cheguei aqui, né, nessa madrugada,
E teve uma hora que eu fui para a igreja antiga, e aí eu fui pela passarela, eu fui rezando, e eu acabei deixando para ir na parte da tarde, o sol estava muito quente, e pessoas, quem já foi lá já viu essa cena diversas vezes, pessoas de joelho, se arrastando, já não aguentando mais, já no seu limite de cansaço, suando, com o joelho sangrando, machucando, apenas para pagar uma promessa, para dizer em outras palavras, obrigado por tudo, Senhor, o Senhor me seduziu. Eu falei assim, eu preciso ter um pouco dessa fé, eu preciso viver um pouco dessa fé, essa fé de entrega, essa fé que não encontra limites. Aquelas pessoas não encontravam limites na sua dor ali. Sabe por que elas não encontravam limites na sua dor? Mesmo ali com o joelho parava e dava um descanso, e às vezes joelho sangrando. Sabe por que aquelas pessoas não encontravam limites naquela dor? Porque aquele ato de agradecer, porque uma dor anterior foi ainda maior. Talvez um câncer, talvez um problema sério de família, talvez uma dor que tenha tirado noites e noites de sono. Ou seja, é esse o coração de nos colocarmos por inteiro nas mãos de Deus, de não termos medo, de lançarmos. É esse o coração que a gente precisa hoje dizer como profeta: eu fui seduzido pelo Senhor. Seduziste-me, Senhor, eu deixei seduzir. Que você possa sair dessa Santa Missa hoje com esse desejo, que o seu coração seja seduzido pelas coisas de Deus, que o seu coração seja seduzido por aquilo que atrai as coisas de Deus. O nosso coração precisa ser atraído por Deus e por aquilo que é dele, para que a gente possa viver e ser agradável ao Senhor, assim como nos convida a palavra no dia de hoje. Louvado seja